Fala aí, galerinha, tudo bem? Hoje vamos falar sobre Salomão. Você sabe quem foi Salomão? Foi o homem mais sábio da terra. Salomão foi muito mais do que isso. E ele teve os seus acertos e teve os seus erros. Teve os seus altos e seus baixos. Está começando mais um Falando de Bíblia. A história de Salomão se passa no livro de 1 Reis e depois ela é recontada em 2 Crônicas. Salomão foi filho de Davi com Batseba. Foi o terceiro rei de Israel. Reinou durante 40 anos. Saul reinou 40 anos. Davi reinou 40 anos. E Salomão também reinou 40 anos. Pô, era pra ser perfeito, né? Pois é, meu camarada, mas não foi. Vamos explicar melhor essa história aí. Cara, quando Salomão foi assumir o reino de Israel, seu irmão mais velho da época, né, um tal de Adonias, quis tomar o reino dele no lugar, cara. O legal é que Adonias chegou até a fazer um churrasquinho, matou uns animais lá pra comemorar com os amigos, chamou os mais íntimos. Mas o churrasquinho caiu por terra, meu camarada. Porque, sabe por quê? Porque Deus e o próprio Davi já tinha feito a promessa que Salomão é quem ia ser o novo rei. E Davi tava velhinho, gagá, mas estava sóbrio ainda. E foi lá e constituiu seu filho Salomão em seu lugar como rei. Enfim, Salomão, que não era o filho mais velho, né, foi constituído rei no lugar de Davi. Então beleza, agora temos Salomão como rei de Israel. O reinado de Salomão foi um reinado totalmente diferente de seu pai Davi. Davi era um cara, né, guerreiro, ia para as guerras, lutava. Salomão já foi um cara mais, né, mais burocrata, mais atrás da mesa, se dando papéis, fazendo alianças. Foi um cara diferente, né? Ele não foi um líder de guerra. O reinado de Salomão foi marcado por um período de paz. Ele se preocupou em ser um grande governador, um homem pacífico. Salomão, então, ao se tornar rei, ele se preocupa. Ele se considerava imaturo, né? Até devido à sua idade, ele se considerava imaturo para estar à frente de uma grande nação como Israel. Então é um momento que Deus aparece a ele num sonho e concede a ele um desejo. E Salomão vai lá e, podendo pedir riquezas, bens, mais poder, não, ele vai lá e pede sabedoria. Pô, meu camarada, Deus, na sua imensa graça e misericórdia e bondade, né? Vai lá e concede sabedoria, e diz que não houve homem e não haverá homem mais sábio nessa terra igual a Salomão. E além de sabedoria, na sua imensa bondade também, vai lá e despeja riquezas nele, para honrá-lo ainda mais. Salomão teve um reinado, cara, tão rico, mas tão rico, que a Bíblia chega a dizer, por uma metáfora, né, que havia tanto ouro, tanta prata, tantas pedras preciosas, que era igual a você ver pedras no chão da cidade, cara. Era igual a você olhar e ver árvores no meio de uma floresta, no meio da cidade. Era isso que era ouro, era pra lá e pra cá você via pedras preciosas, cara. O trono de Salomão era feito de marfim, sabe marfim? Aquela parada dos elefantes, dos caninos, dos animais. Era de marfim. Como se não bastasse isso, era coberto de ouro. É riqueza, maluco. Cara, o Salomão foi dotado de riqueza. E fora a sua sabedoria, que foi o que ele pediu a Deus. Pra você ter uma ideia também, todas as taças e copos, né, que Salomão tinha no seu palácio eram copos de ouro, maluco. Você já pensou, você com seu barrigão aí deitado no sofá da sua casa, vendo seu futebol, de perna pro alto, aquela pelanca balançando pro lado e pro outro e tomando sua Coca-Cola no copo de ouro, maluco? Que isso? Enfim, diz a Bíblia que Salomão foi muito mais rico do que qualquer outro rei da sua época. Salomão, cara, o cara mais sábio que já existiu na terra. Você quer ver? Escreveu 3.000 provérbios, compôs 5.000 cânticos, sacava de botânica, porque a Bíblia dizia que ele sabia tudo sobre as plantas. Sacava de zoologia, porque diz que ele sabia muito sobre os animais. E diz que vinha gente de tudo quanto é lugar do país para ouvir a sabedoria de Salomão. E essa sabedoria ele coloca em prática, por exemplo, né, no caso daquelas duas prostitutas. Cada uma tinha um filho recém-nascido, né? E as duas moravam juntas. Então tá lá com seu filho recém-nascido, de poucos dias morando juntos. Então, mais uma determinada noite, cara, uma delas deitou sobre o seu filho e acabou que matou ele sufocado. E ela foi lá e trocou, pegou seu filho morto, foi lá, botou no lugar do outro, pegou o filho vivo. Quando amanheceu, deu aquele chafúrdio, né, cara? A mãe brigando com a outra, falando que você trocou meu filho. Conclusão, foram levados pra frente de Salomão.
Salomão, vendo que entre a mulher não se resolve nada, desde aquela época até a época de hoje, já sabia disso, falou, me traz aqui uma espada, vou cortar esse moleque ao meio. A gente dá metade para uma, metade para outra, pronto, 50%. Aí, uma mãe falou assim, não! Para tudo. Para, porque é melhor eu vê-lo vivo na mão da outra do que morto na minha mão. E a outra, né, falando, não, isso não é minha, também não é teu. Aí Salomão, na sua imensa sabedoria, falou, pô, sua mãe verdadeira teria amor pra falar que queria vê-lo vivo, mesmo que seja na mão da outra. Dá o filho pra essa aqui, que essa aqui é a verdadeira. E pô, essa fama de Salomão percorreu toda a terra, cara. Tanto é que ele demonstra sabedoria também quando recebe a visita daquela famosa rainha de Sabá, né? Ela vem cheia de presentes para Salomão e ouve e faz perguntas difíceis a Salomão, e Salomão sai respondendo tudo. E diz que a rainha de Sabá, pô, saiu de lá maravilhada, impressionada com a comida, com as roupas dos servos. Você vê que ela foi lá também para fofocar, né, cara? Para ver como é que os caras se serviam, se vestiam. Pô, sacanagem. Mas você vê que, pô, a sabedoria dele se distribuiu pelo mundo. Salomão, cara, foi quem construiu o Templo de Jerusalém. Até então, a adoração a Deus era feita no tabernáculo de Moisés, né? No tabernáculo de Davi depois. E agora, então, ele constrói o Templo de Jerusalém, ou o Templo de Salomão, claro. Levou o seu nome também. E, pô, aquele templo era riquíssimo. Construiu também muralhas para Jerusalém e muitas outras edificações. Show de bola, não é verdade? Cara, mas infelizmente, como eu falei, teve os seus altos e seus baixos. Mesmo com sua imensa sabedoria, Salomão era humano, assim como eu, assim como você, cara. Salomão teve seus erros e não foram poucos. Quer ver? Lá atrás, no tempo de Moisés, Deus disse que quando houvesse um rei em Israel, para que esse rei não se corrompesse, ele não deveria acumular cavalos, mulheres e riquezas. Cara, das riquezas eu nem falo nada, porque as riquezas que Salomão teve foi Deus que deu junto com a sabedoria, ok? Mas Salomão vacilou porque a Bíblia diz que ele aumentou muito o número de cavalos que ele tinha em Israel. E trouxe tudo isso, cara, de onde? Do Egito, cara. Mas aí você pode se perguntar, pô, onde está o problema nisso? Meu camarada, Deus disse para ele não trazer, não acumular cavalos, né? Porque de certa forma o rei já não confiaria mais na força de Deus. Mas ele confiaria as suas forças no seu próprio exército, né? Nas suas próprias mãos. Ah, eu tenho tantos cavalos, então não preciso de Deus. Então Deus falou, não acumule cavalos. E ele foi lá e trouxe gente do Egito e com certeza trouxe veterinários, trouxe quem desse comida, quem adestrasse. E isso acabou enchendo o povo de Israel com pessoas estrangeiras. Mas não parou por aí. Salomão teve o seu próximo erro. Foi ter se casado com simplesmente a filha de Faraó. Porque logo depois ela confundiu e muito a cabeça de Salomão. Mas o incrível é que Salomão sabia que estava errado. Sabe por quê? Na mesma obra que ele constrói o Templo de Jerusalém, ele manda também que construísse uma casa para a filha de Faraó morar. Sabe por quê? Porque Salomão tinha para si mesmo que ela não poderia morar na casa em que seu pai Davi tinha habitado. Porque Salomão considerava santo o lugar em que a arca de Deus já tinha passado. Então você vê que a própria consciência de Salomão já acusava que, pô, eu tô com a filha de Faraó, eu sei que eu tô errado. Mas saca só, Salomão, meu camarada, não se contentava com uma tchutchuquinha só não, né? A filha de Faraó era tchutchuquinha, não se contentava não, o cara não era fraquinho não. A Bíblia chega a dizer que ele tinha 1000 mulheres. Naquele tempo não tinha azulzinha não, tá, meu camarada? Meu amigo, era uma para cada... Era uma para cada dia do ano. Durante quase 3 anos. Se o cara tivesse diarreia e fosse no banheiro, tinha uma mulher no banheiro. Se ele acordasse de noite com vontade de comer chocolate, tinha uma mulher. Cara, o cara tinha mulher pra qualquer momento da vida dele. Aquele palácio devia ter mulher até na casa do cachorro. Mas o pecado, na verdade, não foi o fato dele ter essas 1000 tchutchuquinhas. O erro dele foi que essas 1000 tchutchuquinhas, na verdade, eram em sua grande maioria mulheres estrangeiras vindo de nações pagãs que adoravam outros deuses. E na velhice de Salomão, essas mulheres mudaram a cabeça de Salomão. De modo que Salomão construiu locais de adoração para esses deuses pagãos, sabe? Para outros deuses. Saiu do verdadeiro culto ao Deus de Israel. Cara, Salomão construiu altares para adoração a Moloque. Sabe quem foi Moloque? Moloque foi um deus criado
em que a adoração a ele era feita mediante sacrifícios de criancinhas, cara. Se jogava criancinhas no fogo, sacrificava Moloque. Salomão construiu altar para esse Deus. Depois então desses pecados, Deus envia alguns exércitos inimigos para guerrear contra Israel. Deus diz que após a morte de Salomão, por mais que Deus tinha feito uma aliança lá atrás, ele ia dividir a nação de Israel. Não ia deixar que a descendência de Salomão se afastasse, ia manter a descendência. Tanto é que Jesus vem da descendência de Davi e Salomão. Só que a nação de Israel ia ser dividida. E no final, a gente analisar o que a gente tem. Tem agora o velho, sábio Salomão desviado da presença de Deus. Sabe, se ele foi salvo, se não foi, é algo que a gente só vai saber na eternidade. Algumas pessoas chegam a dizer até que na sua velhice, nos seus últimos dias, Salomão tenha se recuperado. Porque o seu texto de Eclesiastes, na verdade, se você analisar, é de uma pessoa já nos seus últimos dias dizendo tudo que ele viveu na sua vida. Ele diz, quando eu fui rei, nos dias da minha juventude. Então dá a entender que o livro de Eclesiastes foi nos seus últimos dias. Mas o que é certo, meu camarada, o que a gente tem que tirar de história, de aprendizado na vida de Salomão é o seguinte, meu camarada, se Salomão, que foi o cara mais sábio dessa terra, ele tropeçou, não ache que Deus vai te condenar no seu primeiro tropeço. Na nossa vida nós temos nossas chances de seguir a vontade de Deus. Nós somos limitados e muito, mas cabe a nós procurarmos dia após dia obedecer à vontade de Deus, estar na presença de Deus, agradar ao seu Criador. Agora, meu camarada, largue esse mouse ceboso por 10 segundos e peça sabedoria ao seu Deus, porque o mundo hoje está difícil sem sabedoria. É muito fácil sair por aí fazendo besteiras sem pensar. Reflita na sua vida. Valeu, meu camarada. Envie sugestões para novos vídeos comentando aqui embaixo, tá ok? Fica na paz, que Deus te guarde e até o próximo Falando de Bíblia. Caraca, não é que meu mouse é ceboso mesmo, maluco? Cheio de caraca aí. A mancha aqui, maluco. Pô, a gente mexe com esse mouse aqui com a mão ou é com o sovaco? Mouse ceboso, maluco. Fedorento, caracudo. Ai, ai. Foi Salomão, sabedoria não havia em outro lugar. Era o mais sábio em 3 nações.